Criciúma, 1955. O sol nascia preguiçoso sobre as montanhas cobertas pela névoa da manhã, enquanto Helena Zanetti observava pela janela de seu quarto os primeiros mineiros seguindo para mais um dia de trabalho. Aos 13 anos, seus sonhos eram tão vastos quanto o céu, que se estendia sobre a pequena cidade catarinense. O som do piano ecoava pela mansão dos Zanetti, enquanto seus dedos delicados dançavam sobre as teclas, transformando notas em sonhos de liberdade. Helena, já chega de música por hoje. A voz autoritária de seu pai, o coronel Antônio Zanetti, interrompeu sua prática. O homem mais poderoso da região carregava não apenas o peso do império que construiu, mas também segredos que mudariam para sempre o destino de sua única filha. Naquela manhã de domingo, após a missa na Igreja Matriz São José, Helena notou algo diferente no ar. Os olhares das beatas pareciam carregados de uma piedade que ela não compreendia. Sua mãe, Dona Clara, mantinha os olhos vermelhos e inchados, como se tivesse passado a noite em vigília. No escritório forrado de madeira escura, seu pai a aguardava com uma notícia que transformaria sua vida para sempre. Você vai se casar com Eugênio de Luca, anunciou sem rodeios, sua voz cortando o ar como uma lâmina afiada. O nome causou um arrepio em Helena. Eugênio de Luca, o viúvo mais rico da região, dono das maiores minas de carvão. Um homem de 52 anos que ela apenas conhecia de vista nas missas de domingo. Mas, pai, eu sou apenas uma menina. Sua voz saiu trêmula, enquanto lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto de porcelana. O casamento já está acertado. Será em 3 meses, respondeu o coronel, virando-se para a janela, incapaz de encarar o sofrimento nos olhos da filha. O que Helena não sabia era que por trás daquele arranjo matrimonial existia uma teia de segredos e dívidas que seu pai guardava às 7 chaves. Nas semanas que se seguiram ao anúncio, a mansão dos Zanetti transformou-se num turbilhão de preparativos. Costureiras iam e vinham com tecidos e rendas para o vestido de noiva. Enquanto Helena definhava em silêncio, suas manhãs ao piano agora substituídas por intermináveis provas de roupa e lições sobre como ser uma boa esposa. Sua mãe, Dona Clara, tentava em vão proteger a filha. Antônio, ela é apenas uma criança, implorava nas noites em que pensava que Helena não podia ouvir. Mas as paredes da mansão guardavam muitos segredos, e aos poucos, Helena começou a perceber que havia algo maior por trás de seu casamento forçado. Em suas caminhadas pelo jardim, agora sempre acompanhada por uma governanta, ela observava as movimentações estranhas no escritório do pai. Homens desconhecidos chegavam em carros escuros, reuniões aconteciam a portas fechadas, e seu pai parecia cada vez mais tenso. Foi numa dessas tardes que Helena conheceu Beatriz, a governanta mais antiga da casa dos De Luca, que veio supervisionar os preparativos do casamento. Nos olhos da senhora havia uma mistura de compaixão e preocupação que intrigou Helena. Há muito mais nessa história do que você imagina, sussurrou Beatriz, quando se viram sozinhas por um momento. Seu pai não é o homem que todos pensam que é. E Eugênio de Luca guarda segredos ainda mais sombrios. Aquelas palavras plantaram uma semente de curiosidade e medo no coração de Helena, que começou a perceber que seu casamento era apenas a ponta de um iceberg muito mais profundo e perigoso. Na véspera de seu casamento, Helena encontrou um envelope misterioso sobre sua cama. Dentro dele, antigas fotografias de seu pai com Eugênio de Luca revelavam uma conexão muito mais profunda entre as famílias do que ela imaginava. Em uma das fotos, datada de 1940, os 2 homens apareciam juntos em frente a uma mina de carvão. Seus rostos jovens, marcados por uma cumplicidade que intrigou Helena. No verso da fotografia, uma anotação enigmática. O acordo está selado. Que Deus nos perdoe. Suas mãos tremiam enquanto examinava os documentos, até que um barulho no corredor a fez esconder rapidamente o envelope. Dona Clara entrou no quarto, seus olhos imediatamente percebendo a agitação da filha. "O que você descobriu?" perguntou, fechando a porta com cuidado. Foi então que sua mãe
entre lágrimas contidas, começou a revelar uma história que mudaria tudo. Seu pai e Eugênio não são apenas sócios, Helena. Eles compartilham um passado que manchou para sempre nossas vidas. A conversa foi interrompida por batidas firmes na porta. Era o Coronel Zanetti. O olhar de pânico trocado entre mãe e filha deixou claro que aquela história precisaria esperar. Na manhã seguinte, o dia do casamento amanheceu com uma garoa fina e insistente. Enquanto as criadas ajudavam Helena com o vestido de noiva, Beatriz apareceu com um pequeno embrulho. Isto pertenceu à primeira esposa de Eugênio, disse em voz baixa. Ela queria que você soubesse a verdade. Dentro do pacote, um diário revelava segredos ainda mais sombrios sobre o homem com quem Helena estava prestes a se casar. O casamento aconteceu como planejado, mas Helena já não era mais a mesma. As revelações parciais sobre o passado de seu pai e seu futuro marido haviam despertado nela uma força que desconhecia. Na mansão dos De Luca, entre paredes suntuosas e servos silenciosos, ela começou sua própria investigação. Durante o dia, mantinha as aparências como a jovem esposa submissa que todos esperavam que fosse. À noite, quando Eugênio se recolhia em seu escritório, ela vasculhava cuidadosamente a casa em busca de respostas. Foi numa dessas noites que conheceu Maria das Graças, uma antiga empregada que trabalhava na casa há mais de 30 anos. A senhora, de cabelos grisalhos e olhos bondosos, parecia saber muito mais do que deixava transparecer. Nem tudo está perdido, menina, sussurrou, enquanto ajudava Helena a guardar os vestidos. Há alguém que pode ajudar você a descobrir a verdade e encontrar sua liberdade. O nome, Roberto Benedet, foi pronunciado pela primeira vez naquela noite. Um jovem advogado recém-chegado à cidade que, segundo Maria das Graças, estava investigando antigas irregularidades nas minas de carvão. Helena sentiu seu coração acelerar. Finalmente, um raio de esperança em meio à escuridão. O que ela não sabia era que Roberto guardava suas próprias conexões com a história das famílias Zanetti e De Luca, segredos que mudariam para sempre o rumo de suas vidas. Enquanto isso, na biblioteca da mansão, Eugênio recebia uma visita inesperada. O coronel Zanetti chegara sem aviso, sua expressão carregada de preocupação. Ela não pode descobrir a verdade. Suas palavras ecoaram pela sala. Se Helena souber o que realmente aconteceu naquela noite de 1940, tudo estará perdido. O primeiro encontro entre Helena e Roberto aconteceu numa tarde chuvosa no cartório da cidade. Ela estava lá para resolver assuntos relacionados à documentação do casamento quando um jovem advogado de olhar gentil ofereceu ajuda ao vê-la lutando com uma pilha de papéis. Roberto Benedet. Ele se apresentou, seu sorriso sincero despertando algo há muito adormecido no coração de Helena. Naquele momento, ela não sabia que aquele encontro aparentemente casual havia sido cuidadosamente orquestrado por Maria das Graças. A velha empregada conhecia a mãe de Roberto, Dona Luzia, uma italiana de espírito forte que guardava suas próprias histórias sobre as famílias mais poderosas de Criciúma. O jovem advogado tinha em suas mãos documentos que poderiam expor toda a verdade sobre o império construído pelos Zanetti e De Luca. Mas ao ver Helena, tão jovem e vulnerável, Roberto percebeu que precisaria agir com cautela. A vida na mansão dos De Luca tornava-se cada dia mais sufocante para Helena. Eugênio revelava-se um homem controlador e explosivo, especialmente após suas longas reuniões com o coronel Zanetti. Uma noite, após um jantar particularmente tenso, Helena encontrou uma antiga fotografia caída do bolso do paletó de Eugênio. A imagem mostrava uma jovem muito parecida com ela, ao lado de um bebê. No verso, uma data, 1940, e uma mensagem enigmática. Perdoe-me, meu amor. O sacrifício foi necessário. Naquela mesma noite, Helena descobriu que estava grávida. A notícia da gravidez de Helena causou uma agitação inesperada nas duas famílias. Eugênio, surpreendentemente, passou a tratá-la com uma gentileza calculada, enquanto o coronel Zanetti intensificou suas visitas à mansão. Em seus encontros secretos no cartório,
Roberto começou a revelar a Helena fragmentos de uma história que se estendia por décadas. Sua mãe não foi a primeira esposa do coronel Zanetti. Ele confidenciou numa tarde. Houve outra mulher, Marina, que desapareceu misteriosamente em 1940, o mesmo ano em que a primeira esposa de Eugênio partiu. A revelação atingiu Helena como um raio. As semelhanças entre ela e a jovem da fotografia começavam a fazer sentido. Maria das Graças, vendo o tormento da jovem patroa, decidiu que era hora de revelar mais. Sua verdadeira mãe não abandonou você por escolha, menina. Sussurrou a velha empregada, entregando a Helena um antigo terço. Este pertenceu a Marina. Ela o deixou comigo na noite em que tudo aconteceu, prometendo voltar para buscar você. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, mas cada resposta trazia consigo novas perguntas. Por que seu pai havia escondido a verdade por tantos anos? Qual era a real conexão entre Marina e a primeira esposa de Eugênio? E por que Roberto Benedé estava tão empenhado em desvendar essa história? Enquanto isso, no porão da mansão, Beatriz encontrou uma caixa antiga com documentos que poderiam mudar tudo. Entre eles, uma certidão de nascimento com o nome de Helena Marina de Luca Zanetti, datada de 1942. A descoberta da certidão de nascimento desencadeou uma série de eventos que mudariam para sempre o destino de Helena. Grávida e atormentada pelas revelações, ela começou a ter sonhos recorrentes com uma mulher de cabelos escuros que cantava uma antiga canção italiana. Dona Luzia, a mãe de Roberto, reconheceu a melodia quando Helena a mencionou durante um de seus encontros secretos. Era a canção preferida de Marina, revelou a senhora, seus olhos marejados de lágrimas. Ela costumava cantá-la para você quando ainda era um bebê. A verdade começava a emergir. Helena não era apenas a filha do coronel Zanetti, mas o fruto de um amor proibido entre Marina e Eugênio de Luca. O casamento arranjado não fora apenas um acordo financeiro, mas uma tentativa desesperada de manter enterrados os segredos do passado. Roberto, que investigava o caso há anos, descobriu que sua própria mãe havia sido confidente de Marina. Minha mãe sempre soube a verdade, confessou ele a Helena durante um encontro no jardim da igreja. Foi ela quem ajudou Marina a esconder você quando as ameaças começaram. A gravidez de Helena avançava, trazendo consigo uma força interior que ela desconhecia. Em seu ventre, crescia não apenas uma criança, mas a esperança de um recomeço. Maria das Graças, observando tudo de perto, começou a preparar secretamente um plano de fuga. Sua mãe tentou fugir uma vez, revelou a velha empregada. Não podemos permitir que a história se repita. O nascimento de Maria Augusta em 1957 trouxe uma breve trégua nas tensões da mansão. Eugênio, agora avô de sua própria neta sem que ninguém soubesse, demonstrava uma ternura inesperada pela criança. O coronel Zanetti, por outro lado, mantinha-se distante, consumido pela culpa e pelos segredos que carregava. Foi durante o batizado de Maria Augusta que Helena finalmente encontrou as últimas peças do quebra-cabeça. Dona Clara, que todos acreditavam ser sua mãe, decidiu que não podia mais guardar silêncio. Em uma conversa emocionada na sacristia da igreja, revelou que Marina não havia desaparecido voluntariamente. Ela descobriu documentos que provavam as negociações ilícitas entre seu pai e Eugênio, explicou entre lágrimas. Quando ameaçou expor tudo, foi forçada a deixar a cidade. Mas ela nunca deixou de tentar voltar por você. A revelação devastou Helena, mas também acendeu nela uma determinação feroz. Com a ajuda de Roberto, que agora trabalhava incansavelmente nos documentos encontrados por Beatriz, um plano começou a tomar forma. O jovem advogado descobriu que Marina estava viva, vivendo em Porto Alegre sob outro nome. Ela nunca desistiu de você, disse Roberto, seus olhos brilhando com emoção. E agora temos provas suficientes para expor toda a verdade. Mas o tempo estava se esgotando. Eugênio, percebendo que seus segredos estavam prestes a vir à tona, começava a demonstrar um comportamento cada vez mais errático. O coronel Zanetti, por sua vez,
fazia visitas frequentes à mansão, sempre saindo perturbado após longas conversas no escritório. O ano de 1959 trouxe consigo ventos de mudança. Helena descobriu que estava grávida novamente, desta vez de João Pedro. A notícia, que deveria ser motivo de alegria, apenas intensificou sua determinação de fugir. Roberto, que agora ocupava um lugar especial em seu coração, havia localizado Marina em Porto Alegre. Sua verdadeira mãe trabalhava como professora de música em um conservatório renomado, nunca tendo desistido de encontrar a filha. O plano de fuga começou a tomar forma através de uma rede de apoio silenciosa. Dona Luzia ofereceu sua casa como ponto de parada seguro, enquanto Maria das Graças e Beatriz organizavam uma forma de transferir documentos e dinheiro aos poucos. Sua mãe tentou escapar pela estrada principal, revelou Maria das Graças. Desta vez, usaremos um caminho que nem Eugênio nem seu pai conhecem. Helena passava suas noites estudando mapas e memorizando rotas, enquanto durante o dia mantinha uma fachada de normalidade que se tornava cada vez mais difícil de sustentar. Roberto havia conseguido um emprego em um escritório de advocacia em Porto Alegre, estabelecendo assim uma base para quando conseguissem fugir. O nascimento de João Pedro se aproximava, e com ele crescia a urgência do plano. Uma noite, enquanto analisava documentos no escritório da mansão, Helena encontrou algo que mudaria tudo. Uma carta de Marina endereçada a Eugênio, datada poucos dias antes de seu desaparecimento, revelando a existência de um diário onde havia registrado todas as negociações ilícitas das duas famílias. O nascimento de João Pedro em 1959 foi marcado por complicações que exigiram a presença de um médico de Florianópolis. Dr. André Santos, amigo de Roberto, não estava ali apenas para realizar o parto. Em sua maleta médica, além dos instrumentos necessários, havia documentos falsos e dinheiro que ajudariam na fuga. Durante sua recuperação, Helena recebeu uma visita inesperada. Dona Clara, consumida pela culpa, decidiu revelar o último segredo que guardava. O diário de Marina não está perdido, confessou em sussurro. Eu o guardei todos esses anos, esperando o momento certo. O diário continha não apenas registros das negociações escusas, mas também cartas de amor trocadas entre Marina e Eugênio, provando que seu relacionamento era verdadeiro e que Helena era fruto desse amor proibido. A descoberta do diário desencadeou uma série de eventos inesperados. Eugênio, ao saber de sua existência, começou a demonstrar um comportamento cada vez mais instável. Em uma noite de tempestade, embriagado e transtornado, ele revelou a Helena toda a verdade sobre seu passado com Marina. Eu a amava mais que tudo, confessou entre lágrimas, mas fui fraco, cedi às pressões do seu pai. O coronel Zanetti havia ameaçado expor irregularidades nas minas caso Eugênio não abandonasse Marina. O acordo final incluía o casamento forçado de Helena com Eugênio, uma tentativa perversa de manter todos os segredos dentro da família. Roberto, ao analisar o diário, descobriu algo ainda mais surpreendente. Marina não havia fugido sozinha. Ela estava grávida novamente quando desapareceu, significando que Helena tinha um irmão ou irmã em algum lugar. A primavera de 1960 chegou com promessas de mudanças. O plano de fuga estava meticulosamente organizado, cada detalhe pensado por Roberto e a rede de apoiadores. Helena, agora com 2 filhos pequenos, sabia que não teria outra chance. Numa noite particularmente tensa, Eugênio revelou sem querer o último segredo que faltava. Em meio a uma discussão acalorada no escritório, deixou escapar que o irmão de Helena estava mais próximo do que todos imaginavam. Seu irmão cresceu aqui mesmo, debaixo do seu nariz, disse ele, sua voz embargada pelo álcool. A revelação atingiu Helena como um raio. Ricardo, o filho mais velho de Eugênio de seu primeiro casamento, era na verdade seu irmão, filho de Marina. Tudo começava a fazer sentido. A insistência de Eugênio em manter Ricardo afastado dela, o comportamento protetor de Beatriz com o rapaz, os olhares significativos trocados entre os empregados mais antigos. Maria das Graças confirmou a história.
revelando que havia ajudado Marina durante o parto secreto de Ricardo. Sua mãe foi forçada a deixá-lo para trás, explicou a velha empregada. Foi o preço que ela pagou para manter vocês dois vivos. A descoberta mudou completamente os planos de Helena. Não podia mais simplesmente fugir. Precisava encontrar uma forma de revelar a verdade a Ricardo. O destino, porém, tinha seus próprios planos. Na véspera da fuga planejada, Ricardo apareceu inesperadamente na mansão. Ele havia descoberto a verdade por conta própria, através de cartas antigas encontradas no sótão da casa. O encontro entre os irmãos foi carregado de emoção. Eu sempre senti que havia algo diferente, confessou Ricardo, abraçando Helena. Uma conexão que não conseguia explicar. Juntos, decidiram modificar o plano original. Ricardo, usando sua influência nos negócios da família, conseguiu transferir uma quantia significativa de dinheiro para uma conta secreta, garantindo a segurança financeira de Helena e seus filhos. Roberto, que acompanhava tudo de perto, percebeu que precisariam agir rapidamente. Eugênio estava cada vez mais instável, e o coronel Zanetti começava a suspeitar que algo estava errado. Uma noite chuvosa foi escolhida para a fuga. Dona Luzia preparou sua casa como ponto de encontro, enquanto Maria das Graças e Beatriz se certificaram de que todos os documentos importantes, incluindo o diário de Marina, estivessem a salvo. Helena, com o coração partido por deixar Ricardo para trás, prometeu que encontraria uma forma de reunir toda a família novamente. Vou encontrar nossa mãe, prometeu ao irmão recém-descoberto. E quando tudo estiver seguro, voltarei por você. O plano estava traçado. Fugiriam para Porto Alegre, onde Marina os esperava sem saber que finalmente conheceria não apenas sua filha, mas também seus netos. Porto Alegre, 1961. O Conservatório de Música ecoava com as notas suaves de uma antiga canção italiana. Marina, sentada ao piano, interrompeu sua aula ao ver uma jovem mulher com duas crianças pequenas parada à porta. O tempo pareceu congelar naquele momento. Não foram necessárias palavras. O olhar entre mãe e filha disse tudo o que precisava ser dito. O reencontro, preparado cuidadosamente por Roberto, marcou o início de uma nova fase na vida de todos. Helena descobriu que sua mãe havia construído uma vida dedicada à música e a ajudar outras mulheres em situação de vulnerabilidade. O apartamento modesto onde Marina vivia logo se transformou em um lar acolhedor para toda a família. A chegada de Ricardo, alguns meses depois, completou o círculo. Ele havia conseguido reunir provas suficientes das irregularidades nos negócios de Eugênio e do coronel Zanetti, usando essas informações para negociar sua liberdade e uma parte significativa da herança que pertencia por direito a Helena. O amor entre Helena e Roberto floresceu em liberdade, resultando em um casamento simples, mas repleto de significado. Juntos, transformaram sua história de dor em um projeto de vida. Criaram uma fundação para auxiliar mulheres e crianças em situação de vulnerabilidade. Marina, com sua experiência em música, desenvolveu um programa de musicoterapia que se tornou parte fundamental do trabalho da fundação. Os anos trouxeram mais bênçãos: o nascimento de Ana Luí, a caçula do casal, a reconciliação com Dona Clara, que finalmente encontrou coragem para deixar o coronel Zanetti e reconstruir sua vida, e a transformação de Ricardo em um aliado fundamental na luta pelos direitos das mulheres. A mansão dos De Luca, após a partida de Eugênio para um tratamento de saúde na Europa, foi transformada em um centro de acolhimento, administrado por Maria das Graças e Beatriz. Em 2024, Helena, agora uma senhora de cabelos prateados, observa sua família reunida no jardim da casa, no bairro Moinhos de Vento. Maria Augusta se tornou uma médica dedicada. João Pedro uniu direito e música em projetos sociais. E Ana Luí seguiu os passos do pai na advocacia. Roberto, ainda ao seu lado, sorria ao ver seus netos e bisnetos correndo pelo jardim. O piano de Marina, herança agora preservada com carinho, ainda ecoa as mesmas melodias italianas que um dia embalaram os sonhos de liberdade de uma jovem menina
em Criciúma. A história de Helena não é apenas um testamento de sobrevivência, mas uma prova de que o amor, quando verdadeiro, tem o poder de transformar não apenas uma vida, mas gerações inteiras. Marina, olhando para sua família reunida, finalmente encontrou paz. Alguns amores são tão fortes, ela diz para Helena, que nem o tempo, nem a distância, nem mesmo os homens mais poderosos podem destruir. E assim, sob o céu de Porto Alegre, a família que foi separada pela ganância e pelo poder encontrou sua redenção no amor, na verdade, e na coragem de uma mulher que se recusou a aceitar o destino que outros tentaram lhe impor.